Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, estávamos aqui falando, das atitudes diabólicas que o ser humano pode ter e nações inteiras têm, governos. Então, quando o Dr. Kepp esteve nos Estados Unidos trabalhando lá, logo que ele chegou, ele começou, pelos estudos dele, pela ciência dele, a perceber que o Império Americano estava entrando em franca decadência. Então, ele escreveu esse livro, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. E aqui ele faz uma análise minuciosa da decadência de cada área que aquele país estava sofrendo e está sofrendo, e que hoje já se fala no mundo todo que os Estados Unidos estão deixando de ser o primeiro país a governar, dar o exemplo para todo o resto, Então ele escreveu sobre a decadência na economia, nas finanças, no trabalho, nos negócios, na indústria, na defesa, populacional, agricultura, esportes, produtividade, juventude, na filosofia, na ética. Aqui ele faz um exame, um raio-x de tudo o que existe na sociedade americana, analisa ponto por ponto aonde que estavam os problemas, as inversões e o que fazer para corrigir. Então, o que a gente verificou? Que o governo não deu atenção a isso, as instituições não deram atenção e estão sofrendo as consequências agora, porque os Estados Unidos sempre foram o povo onde os bancos mais emprestaram dinheiro para outros países. E, de outro lado, o governo que mais se endividou em relação aos bancos do planeta Terra. Se Dr. Kepp coloca aí neste quadro que o país que empresta dinheiro é imoral e o país que empresta dinheiro é ladrão, então nós temos aqui nos Estados Unidos um exemplo máximo, pelo menos do Ocidente. Eu acho que entre Ocidente e Oriente são os campeões desta coisa diabólica a respeito da vida econômica das nações, e que acabou destruindo o povo americano, que foi um povo tão bacana, um país tão incrível, enquanto eles não seguiram essa filosofia invertida. Então, vamos ver o quadro gráfico outra vez para ver o que eu escrevi. Por que gasta mais do que pode? Então, uma pessoa que não tem controle no gasto é uma pessoa a caminho da doença, É como eu falei no início, se ganha 10, não pode gastar mais. Então, porque alguns países, vivem sem emprestar nada e no instantinho se recuperam. E aqueles que emprestam, o povo espera que, vamos dizer, que a salvação venha de fora. E não vem, não. Quando empresta, a pessoa, esse país que empresta, fica escravo daquele que emprestou. Então, no caso nosso, as nossas riquezas, o Canadá tem esse problema também, enormes riquezas, principalmente em floresta, em minerais. Então, se empresta assim o Brasil dinheiro do exterior, o exterior, então, tem o direito a pagar assim, vamos dizer, pelas riquezas nossas, tende assim a pagar o mínimo que pode, de maneira que o indivíduo que gasta mais do que pode,
o país, né? Se é assim, então é um país sem futuro. Porque aí não é o país que tem que se recuperar. E nisso a Alemanha até é um exemplo. Não emprestou dinheiro agora depois da guerra e se recuperou. Provavelmente o Japão também. De maneira que o país que empresta, que gasta demais, ele está, vamos dizer, praticamente nas mãos do que emprestou, né? Nós temos como exemplo a situação da maioria das pessoas na sociedade. Hoje uma pessoa ganha o seu dinheiro, o seu salário, e muito rapidamente esse dinheiro acaba. Então a pessoa passa o restante do mês comprando no crédito. Então parece que toda a sociedade está vivendo dessa forma, gastando mais do que pode. O sistema econômico está montado dessa forma, para que os países e as pessoas gastem. É um ganho irreal. Isso é uma economia sem lastro, né? Sem base real. E além disso, né, Sidney, é dos fatores que mais causa tensão no ser humano é ele dever, para o banco especialmente. Então, essas pessoas que entram, né, nessa história do cartão de crédito, principalmente, e que devem cada vez mais, elas vivem numa tensão violenta. Doença é tensão, é contração. Então, elas são as pessoas que mais vão ter tendência a ter alguma somatização mais grave. É um mal muito sério esse. É uma ideia assim de que o país que empresta vai emprestar porque quer ajudar, etc, etc. Não, o Dr. país Kepp? que empresta, que quer, eles querem o domínio, né? Do outro que emprestou. Por falar em emprestar dinheiro, né? Pegar emprestado. Emprestar, a gente sabe que geralmente os funcionários de instituições financeiras são os que apresentam maiores índices de estresse, de doenças psicossomáticas. É aquele ambiente, né, de emprestar, ganhar dinheiro, lucros, juros, esse foco no dinheiro, na matéria, né? E isso adoece o ser humano, não só aquele que empresta ou pega emprestado, mas aquele que trabalha nesse esquema de especulação financeira, né? Colocando todo o bem no dinheiro. Muitos países, para fazer com que o outro se torne dependente financeiramente dele, ele sabota a economia do outro país. E eles fazem muito isso com guerras. Como, por exemplo, agora, nesse caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia é um país que está devastado, está recebendo bilhões e bilhões de dólares, mas para alimentar uma guerra, e o país inteirinho está endividado com os países que estão emprestando dinheiro. Então a população inteira se tornando escrava por vários anos no futuro. Sabe o que a Ucrânia tem em fartura? É o petróleo. Então, esses que emprestam para a Ucrânia sabem que vai ter, durante muitos anos, o petróleo quase assim gratuito, né? Porque aquela região lá do sul da Ucrânia é um campo petrolífico incrível, de maneira que os países não vão emprestar para um país pobre, não vão emprestar nada porque sabe que não tem retorno. Por que eles gostam de emprestar para o Brasil? Porque aqui existe enorme riqueza. Então, o país tem que praticamente dar quase de graça as vendas que faz de café, açúcar, sei lá, minérios, esmeraldas, ouro. Esse ouro que, por exemplo, tem
nós vimos uma exposição da Casa Real e sobre ouro, a quantidade enorme. E da onde que veio? Veio do Brasil, através de outros países, lá Portugal, outro país qualquer, talvez a Espanha, né? Então, a questão é essa, né? É que nenhum país empresta para um país pobrinho, né? Assim como no caso individual, né? Emprestar para o indivíduo muito assim, com falta de dinheiro, saber que não vai ser devolvido, né? Então não empresta. Quer falar alguma coisa, doutora? Que isso acontece. Será que o seu país empresta também? Também, doutor Keppe, acontece na Colômbia, que eles fazem empréstimos aí também para esses fundos monetários internacionais e depois o país fica entregue, né? Colômbia também tem riquezas, né? Tem petróleo, tem minério, tem água. Inclusive a água está entrando nesse esquema de máfias, né? Porque querem se apropriar desses bens que são da humanidade. Então, veja, né? Até a Colômbia, né? Sim. Tem esse problema. Então, vamos ver em seguida o que é a origem das doenças, né? Onde está. O país que empresta é ladrão. Porque tem essa intenção, né? Então, eles fazem um conluio lá com o país que pede emprestado para esse empréstimo, né? Não cair no benefício do país, mas assim nas pessoas que estão emprestando e que estão assim usufruindo, né, da maior parte do dinheiro. De maneira que essa questão do empréstimo é uma questão muito assim escondida, que o país geralmente que empresta dinheiro sabe, né? Que é uma sorte emprestar, porque aí ganha um material enorme, quase de graça, e não precisa fazer minas, nada. É só chamar os navios para entregar lá os aviões, não sei. Então, quer falar alguma coisa? Sim, senhor, Dr. Keppe. Um país que empresta é ladrão. E nós temos instituições na nossa sociedade que emprestam, né? E elas emprestam mediante ganho. Isso é também uma exploração, é um ganho sobre um trabalho que não existe, que não foi realizado. Então, isso também é uma forma de roubo, né? Como dissemos há pouco, a maioria das pessoas está dependendo de crédito, né? Agora vamos ver em sexto lugar, né? A guerra é imoral. Então, será que a gente precisa dizer que não pode haver guerra? O que é isso? Guerra não tem razão de ser, a não ser a questão assim imoral, a questão de explorar o outro, de avançar no terreno do outro. A Europa, por exemplo, cada guerra que a Alemanha fez, perdeu um pedaço. Tinha a Prússia lá, perderam a Prússia. Agora a Prússia pertence praticamente à Rússia. É mais o pessoal da Rússia que mora lá. E a Polônia perdeu uma parte para a Rússia. Então, notem, né, que a guerra, qualquer uma que seja, é para avançar na riqueza do próximo ou, de uma certa forma, né, para, vamos dizer, pegar
terreno, pegar terras, pegar o que puder para anexar no próprio país. De maneira que uma coisa que é totalmente antiética, que é doentio, que é a questão da guerra, né? Agora, é interessante esse fato, né? Que geralmente os poderes econômicos, sociais fazem as guerras e mandam o povo morrer lá. Eles próprios não vão, não. Não é lá um indivíduo, vamos dizer, de alto nível que vai na guerra, que vai pegar carabina e fuzil lá e dar tiro nos outros. Aí mandam, vamos dizer, o pessoal do povo fazer guerra. Dr. Kepp, acho que a guerra talvez seja o maior atestado da loucura humana, né? É a declaração máxima, talvez, do quanto, o exame máximo, talvez, do quanto a sociedade, a humanidade está doente, mentalmente doente. A Europa mesma. Agora nós temos guerra na Ucrânia. Há algum tempo tivemos guerra na antiga Iugoslávia. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, nunca para, de tempos em tempos retorna um grande conflito militar. Então, isso mostra o quanto a sociedade é doente e o quanto ela precisa de ajuda, de terapia. Inclusive, né, a gente pensa até hoje existem guerras religiosas. Como assim? Uma nação invade, vai em cima da outra com armas para matar, para chacinar em nome de Deus. Né? Quanta barbaridade que a humanidade vem fazendo em nome de Deus, projetando em Deus os próprios problemas. Então eu acho que uma das grandes contribuições que a nossa sociedade, a nossa faculdade tem dado aos teólogos é o estudo da psicopatologia, que ainda não houve. Inclusive para os teólogos, né, que existem, não têm a menor noção sobre a psicopatologia e principalmente sobre a questão da inversão psíquica. Eu acho que à medida que a humanidade tomar consciência do que é a inversão psíquica que Kepp descobriu, então tantos problemas vão ser compreendidos e solucionados, e a maioria deles até hoje é justificada em nome de Deus, castigo de Deus, lição que Deus está dando, e enfim, a pessoa se castiga com a própria psicopatologia. As nações caem por causa da própria sociopatologia. Não é Deus que está castigando ninguém. Se as pessoas vão contra as leis naturais, as leis divinas naturais, né? As leis até da física, as consequências vão ser trágicas, mas por causa da própria conduta psicossociopatológica da humanidade. Por isso que eu sempre falo, essa disciplina é uma disciplina recente, ela é relativamente recente, mais propriamente desenvolvida por Kepp, e que precisaria ser estudada em todas as faculdades e instituições do mundo, porque vai trazer um grande benefício para a compreensão das primeiras causas do sofrimento da humanidade, dos problemas humanos. Agora vamos ver em 7º lugar, né? O que está escrito lá. Omitir o bem é um ataque ao próximo. Quer dizer, se uma criança comete um erro, ou pensa de um modo errado, ou tem uma emoção ruim, e os adultos, principalmente os pais, não corrigem, não mostram para a criança que aquilo é errado. Então, a criança que não é assim educada, né, pode usar esse termo, que não recebe uma boa educação, ela vai ser doente mais tarde, né? Ela vai ser exigente, achando que ela pode ter tudo o que ela quiser. Então, a maior parte das doenças não vem mais como
no tempo do Freud, né, no século XIX, XX, no começo do século XX, não vem só de uma questão infantil. A questão da doença começa a surgir como a pessoa entra em contato com o trabalho, com a própria universidade, e a universidade dá um ensino errado, como, por exemplo, essa questão que eu vi agora da questão da física, né? Que nós usamos agora, a questão da energética, né? Que vem da questão energética. Então, eu escrevi até um livro, a parousia, que é a restauração, né? A restauração dos problemas que a humanidade teve em todos os campos. A restauração do paraíso, né? Quer dizer, pegar não só a física, como até filosofia, até qualquer tipo de trabalho e mostrar que erros que tem. Então, o nosso trabalho trilógico tem essa função, né? Não de criar uma nova maneira de pensar, porque cada pessoa quer criar alguma coisa, criar uma outra maneira de viver para fugir daquela maneira que vive. Então, esse é um problema grave. Se a pessoa quer inventar um outro tipo de vida, ela vai inventar um outro tipo de vida patológica. Então, Dr. Kepp, o senhor falando da física, eu me lembro do seguinte, uma coisa que o senhor sempre fala, né, que a física ela é considerada a rainha das ciências. Por quê? Porque ela orienta a todas as demais. Mas como a física está invertida pelo próprio nome física, ela lida com o que é material, todas as outras ciências se baseiam na matéria. Então, tem conclusões invertidas. Então, hoje em dia, que nós vivemos na chamada era da ciência, que descartou a teologia, descartou a filosofia, a gente se prima somente pela ciência, nós estamos dando muito valor a uma ciência invertida, que parte da matéria para a explicação de todos os fenômenos. Então, o senhor, com essa desinversão da física, criou a ciência chamada energética, que é a ciência do maior e não do menor, mostrando que todo fenômeno físico tem por trás um fenômeno energético transcendental. Então, essa ciência da energética que o senhor está trazendo, ela é a verdadeira ciência que unifica todas as demais. É a verdadeira rainha das ciências que, a partir de agora, deve ser estudado mais a fundo, né? Eu escrevi um livro, veja bem, Psicoterapia e Exorcismo. Então, eu quero dizer o que com isso? Que todo indivíduo que faz psicoterapia, principalmente na psicanálise, está fazendo também exorcismo. Quer dizer, quando há uma correção, quando há uma questão qualquer de erro na orientação da pessoa no campo assim, científico, no campo, em qualquer tipo de atividade, então o problema se reduz nisso, né? Que a pessoa entra no mundo assim meio pura ou totalmente, como Jean-Jacques Rousseau falou, né? A pessoa entra no mundo assim, ingênua, e à medida que vai vivendo, né, ele vai ficando cada vez mais doente, porque ele vai aprendendo a dar golpe nos outros, a ser esperto,
a não obedecer aos pais, a não querer assim, se adaptar à sociedade. Então, quem não se adapta à vida social que tem, sendo principalmente num campo correto, está praticamente transtornando a cabeça, está virando um doente mental. Então, a doença mental vem daí, né? A pessoa que ou aceita os erros sociais totalmente, dando golpe, etc., ou, pelo contrário, a pessoa que está no bem, então, ela praticamente não quer usar o bem para orientar todo mundo. Cada um de nós tem essa questão de omissão, minha gente. A gente não tem desculpa quando omite o bem que o mundo não tem ou destrói. É muito importante saber disso. Cada um de nós tem que ajudar a humanidade a entrar no caminho correto. Exatamente, Dr. Kepp. Bela mensagem. Tchau. Adeus. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!